Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para a Nadédia, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa noite, Vera. Tô tomando uma aguinha aqui, porque cada mergulho é um flash. Qual era o nome da personagem que tinha esse bordão? Vou lembrar daqui a pouco. Mas em Brasília, cada mergulho é um flash. Vamos falar com a Larissa Lopes, ela traz informações sobre uma nova fase da investigação do INSS. Oi, Larissa. Oi, Débora, Nadédia, Vera, boa noite para vocês. Olha, Débora, pois é, a gente teve essa nova fase da operação Sem Descontos, que aí mira justamente esses descontos ilegais em pensões e aposentadorias do INSS. E logo depois, o presidente Lula comentou, até porque há uma suposta referência ao filho dele, conhecido como Lulinha. Então, o presidente, hoje em Café com Jornalistas, ele disse que as investigações serão conduzidas com seriedade e não vão poupar nem mesmo familiares dele se estiverem envolvidos. Embora o filho do presidente, Fábio Luiz da Silva, não seja investigado, há menções nesse relatório da Polícia Federal que estariam supostamente relacionadas a Lulinha. Por outro lado, uma amiga do filho do presidente, ela é alvo dessas apurações e, segundo a decisão do ministro André Mendonça, do STF, decisão esta que baseou a operação de hoje, ela recebeu R$1,5 milhão no esquema. A mulher é Roberta Lussinger e ela teria recebido esse dinheiro justamente de Antônio Carlos Antunes, que é conhecido como careca do INSS. E o dinheiro, na conversa que a PF teve acesso, seria para o filho do rapaz. Eles se referiram assim. Em determinado momento também ela mencionou o nome de Fábio e que isso pode ser uma menção à Lulinha. Então o presidente hoje falou que ninguém ficará livre e que até se o pai dele estivesse vivo seria investigado, ou um filho, ou até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que tudo será, portanto, investigado com seriedade. Também outros nomes conhecidos e também diretamente ligados ao governo foram alvos dessa operação, como, por exemplo, o vice-líder do governo, o senador Everton Rocha. Ele foi alvo apenas de buscas, embora a Polícia Federal tenha pedido também prisão preventiva, mas teve um parecer contrário da Procuradoria-Geral da República, portanto, ele foi apenas alvo de buscas. Também o número 2, até então o número 2 do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, teve a prisão domiciliar decretada. Ainda pela manhã ele foi exonerado e para o lugar dele foi nomeado Felipe Cavalcante Silva, que atuava até então como consultor jurídico do Ministério. E logo após o cumprimento dos mandados, o ministro Volney Queiroz foi chamado para uma reunião de emergência no Planalto com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também com o chefe da CGU, Vinícius de Carvalho. E logo depois desse encontro, o ministro da Previdência deu uma coletiva, falou que não tinha uma informação real de envolvimento de Adroaldo, que era o número 2 ali do Ministério, e também disse que a PF tem liberdade para investigar todos. Também foram alvos o filho de Antônio Carlos Antunes, que é conhecido como careca do INSS, e também o filho de outro preso na operação ali em setembro. Todos esses mandados foram cumpridos após determinação do Supremo Tribunal Federal. Foram, então, 52 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão e também outras medidas cautelares aqui no Distrito Federal e em 6 estados. Débora. Obrigada, Larissa Lopes, pelas informações. Bom, nós temos aqui o número 2 do INSS, portanto, integrante do governo, um senador, o senador Everton Rocha, que era vice-líder do governo, e um dos filhos de Lula, citado nessa nova fase. De que forma isso atinge governo e família, Vera? Pois é, o presidente, a meu ver, até se antecipou, né? Porque o Lulinha, por enquanto, aparece na condição de amigo de uma das investigadas. Então,
ainda não chegou, mas ele próprio acabou pondo o filho na roda ao falar que se tiver alguma coisa em relação a um filho dele que tem que ser investigado. Então, a gente não sabe se ele sabe mais alguma coisa para além do que já saiu ou se ele realmente está se antecipando para mostrar que esse governo é diferente, que não vai blindar ninguém da família. Mas é bem grave o que se tem agora, porque é isso. Já se imaginava que a operação anterior tivesse estancado a sangria dos desvios do INSS, e o que se vê agora é que mesmo a troca de ministro, né, a troca de Carlos Lupe por Volney Queiroz, não afastou todo mundo que tinha algum indício de envolvimento, e agora o outro número 2 do Ministério aparece entre os investigados, inclusive com a prisão tendo sido concretizada. No caso do senador Everton Rocha, chama atenção que o ministro André Mendonça tenha dito que realmente a Polícia Federal viu fortes indícios em relação a ele, mas que ainda assim ele achou que era uma medida muito drástica a prisão e concordou com o parecer do Ministério Público, que tinha afastado a necessidade de uma preventiva no caso dele, Débora. Vera, o presidente Lula está mirando aí em recuperar a popularidade, a aprovação. Um caso como esse tem o potencial de interromper essa trajetória de melhora? Tem sim. Se a gente lembrar, quando surgiu o caso do INSS, lá no primeiro semestre, ele levou a um mergulho da aprovação do presidente, porque o PT tem um histórico de casos de corrupção que é bem complicado e que fez com que uma parcela do eleitorado para sempre passasse a associar o PT à corrupção. Primeiro no Mensalão, o presidente se recuperou no Mensalão, se elegeu em 2006, e aí veio o Petrolão no governo Dilma, o presidente foi preso, e mesmo que a Lava Jato tenha sido questionada e muitas das suas decisões tenham sido revertidas, essa pecha de que o PT e o Lula têm um pé ali na corrupção permaneceu para uma boa parcela do eleitorado, que inclusive caminhou para a direita. A gente tinha antes uma polarização que era de esquerda com o PT e de centro, por assim dizer, com o PSDB. E hoje a gente tem uma polarização entre a esquerda e a direita, e uma boa causa para isso foi essa associação entre o PT e a corrupção, que colou. Então, cada vez que aparece um caso como esse, com integrantes do governo, com expoentes, inclusive, ligados ao sindicalismo, que é outra marca importante do petismo, e a integrantes da família do Lula, isso cola no governo e é difícil de descolar. Então, pode sim ter potencial para atrapalhar a recuperação do presidente, quando a gente lembra que entre os assuntos em que o governo vai mal, listados nesta semana mesmo pela Quest, o combate à corrupção aparece ali entre os top 4. Bolsonarismo tá comemorando, né? Porque, enfim, dá aí uma munição para um discurso maior contra o governo. Bem no momento em que eles apontaram um candidato, né, que é o Flávio Bolsonaro, e que eles vinham só de derrotas, isso dá ali uma chance de organizar o discurso por parte da direita, um discurso fácil, justamente por essas razões que eu listei anteriormente, Débora, e porque é o tipo de coisa que a família Bolsonaro gosta de falar, e é engraçado até que fale, porque é uma família ali com escândalos de corrupção também. Ele, Flávio Bolsonaro, teve o caso da rachadinha que só não avançou porque se conseguiu parar a investigação, mas ainda assim, até hoje, a família Bolsonaro enche a boca para falar de corrupção. Então, é algo que vai ser usado para tentar reverter essa maré de más notícias na direita e no bolsonarismo. Bom, por falar no presidente Lula, o homem hoje falou de tudo, né, Vera? Repercutiu vários assuntos, falou de dosimetria, falou do ministro da Fazenda, falou do acordo União Europeia e Mercosul, além de ter falado sobre essa operação. A Karen Lemos está com a gente aqui no estúdio e tem informações para a gente. Karen.
Nadéja, pois é, muitos assuntos aí comentados pelo presidente, né, sobre o PL da dosimetria, que é aquele que prevê a redução de penas aos condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula disse que vai vetar o PL da dosimetria, um texto que passou no Senado depois de um acordo costurado pelo líder do governo, o senador Jacques Wagner. Bom, os senadores da base, eles se manifestaram contra o texto, só que ao longo do dia afirmaram que, em troca da aprovação de pautas econômicas, o líder do governo concordou, então, em acelerar a tramitação do projeto da dosimetria. Lula, porém, negou qualquer acordo e disse que vai vetar integralmente essa proposta. Eu vou conversar com a Haddad e com o Alckmin. Eu vou querer saber se eles quiserem ser alguma coisa. O que eles querem ser? Eu acho que nós precisamos de um candidato a governador em São Paulo forte e precisamos de um candidato ao Senado forte. Esse é um outro assunto que a gente vai falar depois. Vamos ouvir o Lula comentando, então, que vai vetar integralmente o PL da dosimetria. Olha, se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenado. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Em outra frente, líderes de partidos da esquerda acionaram o Supremo Tribunal Federal para anular a votação feita no Senado. Isso porque o texto foi aprovado com uma emenda que garante que as medidas vão beneficiar apenas os condenados na trama golpista e, portanto, não atinge outros criminosos. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi às redes criticar a postura de Jacques Wagner, disse que a condução do tema foi lamentável, contrariando a orientação do governo. Mesmo com esse mal-estar, interlocutores dizem que ele permanecerá na liderança. Nas redes, a ministra afirmou ainda que a aprovação do projeto é um desrespeito à decisão do STF e também um grave retrocesso na legislação, Nadéja. Ele falou sobre o Haddad também, né, Karen? Falou, exatamente. Ele, nessa conversa com jornalistas em Brasília, Lula foi questionado sobre as eleições aí já no próximo ano. Ele calculou que pelo menos 18 ministros devem deixar o cargo por conta dessa eleição. Ele mencionou aí, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que gostaria de vê-lo como candidato aqui em São Paulo e também citou o vice-presidente Geraldo Alckmin ao comentar esse assunto. Eu vou conversar com a Haddad e com o Alckmin. Eu vou querer saber se eles quiserem ser alguma coisa. O que eles querem ser? Eu acho que nós precisamos de um candidato a governador em São Paulo forte e precisamos de um candidato ao Senado forte. Nós temos chance de fazer governador e fazer senador em São Paulo. Agora, eu não posso impor candidatura de ninguém. Mas eu acho que é impossível você imaginar uma pessoa da envergadura do Haddad deixar o Ministério da Fazenda e voltar para casa. Bom, Haddad sinalizou que deve deixar o cargo de ministro da Fazenda no ano que vem para colaborar com a campanha da reeleição de Lula na próxima eleição. Mas aí, como a gente ouviu, né, Lula afirmando que é impossível imaginar uma pessoa como Haddad largando o ministério e voltando para casa. Só que até o momento Haddad não manifestou vontade de disputar as eleições de 2026. Então tem que ver como que o Lula vai resolver isso, né? Ou então vai convencer o ministro a fazer essa vontade dele, Nadéja. Obrigada. Karen Lemos não manifestou interesse, pelo contrário, né, Vera? Disse que quer colaborar com a campanha do Lula, que o Lula conhece ele, mas o Lula não parece que está muito afim. Se alguém pode convencê-lo, é o presidente realmente, né? Será que o ministro está disposto? Mas quando ele anunciou que estava de saída e que ia cumprir qualquer missão que o presidente desse para ele, já ficava implícito que ele vai topar. Se o Lula falar, meu amigo, você tem que ir para o sacrifício de novo, o candidato vai ser ele, e ele está fazendo isso já com olho lá em 2030, porque uma hora o Lula vai ter que passar o bastão. A gente sabe que ele tem muita dificuldade de passar o bastão, que o lulismo demorou a fazer sucessores claros, mas que ele, Fernando Haddad, é quem mais está se credenciando para ser o sucessor do Lula. Vai enfrentar oposição interna, é considerado não suficientemente de esquerda por setores do PT, mas é alguém a quem o Lula tem muita consideração e por quem ele tem uma gratidão muito grande, né?
pelo fato de que ele segurou o rojão em 2018, porque em 2022 ele perdeu em São Paulo, mas perdeu de pouco, e isso permitiu ao Lula também perder de pouco e ganhar a eleição no cômputo geral. Então, são muitos os cálculos que estão sendo feitos. Para mim, surpreendeu muito mais ele pôr o nome do Geraldo Alckmin nessa roda do que falar do Haddad, porque se tem um que está lá escondidinho, que nem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que sonhava em não ser lembrado pelo professor e falava, ele me achou aqui, esse alguém se chama Geraldo Alckmin, porque esse não quer ser candidato de jeito nenhum. Tem a vida muito confortável lá no Jaburu, foi alçado praticamente à presidência da República quando tinha perdido a eleição muito feio em 2018, estava fora da política, tinha voltado à medicina, etc., e virou presidente da República, adora o que faz, foi útil para o Lula, para dar aquele verniz de centro na eleição, e foi útil para o Lula muito no governo, ao segurar uns rojões tipo tarifaço. Então, para tirar o Geraldo Alckmin da chapa, eu acho que o presidente vai correr o risco de desagradar uma parcela ali desse centro, desagradar o PSB, etc. Então, acho que é uma operação muito mais difícil convencer o Geraldo Alckmin a ser candidato do que convencer o Fernando Haddad. Vera, sobre o rolo do suposto acordo em torno do projeto da dosimetria, ficou claro o que disse o presidente Lula? Nossa, nem um pouco. Já não estava claro ontem, continua não estando claro hoje. Se houve um acordo, eu não fiquei sabendo, então não houve acordo porque não existe acordo sem o presidente da República ficar sabendo. Bom, então se não teve acordo, teve muita barbeiragem, né? Barbeiragem de muitos lados, inclusive do governo, que chamou uma reunião na hora da votação, excluindo alguns senadores ali de estarem presentes no Senado, inclusive do senador Fabiano Contarato, inclusive do líder do governo que deu aquela declaração que suscitou tudo isso, do MDB, que é um partido aliado e que acusou claramente, por meio do senador Renan Calheiros, que tinha havido um acordo. Então, algum ruído tem. O presidente tem que chamar todo mundo às falas e entender o que aconteceu. E se foi a revelia dele, dar uma chamada, porque agora ficou para ele o ônus de vetar isso e sabendo que é um veto que vai cair no Senado. Então, é mais um veto que vai ser derrubado, mais desgaste. E aí vai sobrar, como sempre, para o Supremo dar a palavra final. E a gente não sabe como eles vão fazer isso. Eles vão dizer que é inconstitucional mexer na pena. E aí vai ficar parecendo que é sempre o Supremo querendo, com a mão do gato, mudar desígnios do Congresso. Então, está tudo muito mal parado na relação entre os poderes. E o presidente não explicou nada a respeito disso. Inclusive, o café também serviu para que Lula tentasse distensionar essa relação com o Congresso. Vera, é fácil? Não é fácil, não é fácil. Mas tem alguns fatores que podem ajudar, né? O que pode ajudar? A candidatura do Flávio Bolsonaro é um fator que pode ajudar. Como uma parcela do Centrão não queria essa candidatura, queria muito a candidatura do Tarcísio de Freitas, ficou decepcionada com isso e acha que com o Flávio não ganhará a eleição, pode ser que haja um movimento de reaproximação com o Lula. Mas isso depende de alguns outros fatores. O presidente, de fato, se recuperar nas pesquisas, ele conseguir melhorar a relação dele no segundo turno, né, em relação ao próprio Flávio Bolsonaro, e, principalmente, ter algum sinal da parte do governo, e isso é muito importante, em relação às emendas. Duas coisas em relação às emendas: o pagamento em si das emendas e uma sinalização de que podem parar as operações da Polícia Federal de investigação de mau uso das emendas, porque existe um pânico generalizado entre os partidos com essas operações e uma sensação de que isso é provocado pelo governo para justamente constranger o Centrão. Então, essa questão das emendas é importante para que haja alguma possibilidade desses partidos se reaproximarem do Lula e melhorar a relação com o Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota, etc. Bom, entre esses assuntos todos, Lula também, como já trouxemos aqui, né, comentou a operação do INSS e falou sobre os Correios. Descartou a privatização da estatal.
uma fala com um cheiro de naftalina, né? Nós temos que recuperar os Correios. Enquanto eu for presidente, os Correios não vão ser privatizados. A gente vem mostrando aqui que não existe mais esse apreço do brasileiro pelos Correios. Quando você fazia pesquisa lá nos anos 80 ou anos 90, quais as instituições mais respeitadas do Brasil, os Correios sempre apareciam por serem aquela empresa que entregava as coisas em lugares remotos do país, num tempo que não havia internet, não havia empresas que trabalham só com isso, como existe hoje, e não havia tanta corrupção, ou pelo menos tanta divulgação da corrupção que havia na estatal. Então, das últimas décadas para cá, essa confiança desapareceu, outras empresas mais eficientes vieram para o lugar e os Correios viraram um lugar de cabide de emprego de político e de desvio de recursos. Então, é muito difícil fazer a defesa da manutenção dessa empresa à luz dessas circunstâncias. Fica praticamente o presidente falando sozinho e falando num discurso petista antigo, desse estatismo a qualquer preço, que não condiz com o que as pesquisas apontam para o perfil do brasileiro de 2025, que não tem esse pendor estatal que o presidente mantém. Inclusive, o ministro Fernando Haddad, numa conversa com jornalistas agora à tarde, disse que os Correios deverão ampliar as parcerias públicas e privadas para garantir a sobrevivência. Então, o governo está tentando encontrar ali um meio termo, né? Não vai continuar sendo estatal, mas também não vai ser privatizada. Tentando fazer um desenho de PPP para que os Correios sobrevivam. Mas, para que isso aconteça, é preciso resolver pelo menos os problemas imediatos, né? Para que também seja interessante, para que a empresa seja interessante para quem gostaria de fazer, quem porventura queira fazer uma parceria. Segundo o presidente Lula no café da manhã, ele citou que tinha uma empresa italiana interessada e tal. Eu acho difícil você ver interessados em fazer essas parcerias, a não ser que se estabeleçam, por exemplo, reservas de mercado. Porque as empresas já atuam em muitas das áreas nas quais os Correios atuam hoje. Então, eu não vejo no que possa ser, talvez, a malha de agências, alguma coisa assim. Mas mesmo em logística, essas empresas estão na frente dos Correios. Tinha uma coisa que o governo Lula, lá os primeiros, lançou, que era o tal do Banco Postal. Hoje em dia, com esses bancos do tipo Mercado Livre, Mercado Pago, etc., também não faz sentido. Com o Pix não faz sentido. Eu não vejo muita atratividade para empresas privadas nos Correios, ainda que estivessem saneados. Sem estar saneados, aí não vejo nenhuma, Débora. Muito bem, e daqui a pouquinho a Samantha Klein vai trazer mais detalhes sobre essa conversa do ministro Fernando Haddad com os jornalistas agora à tarde. A gente faz mais um intervalo, você fica com notícias da sua cidade, na sequência tem Repórter CBN e depois mais Viva Voz. Viva Voz de volta, Samantha Klein em Brasília tem informações sobre a cassação de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Oi, Samantha. Oi, Débora, Nadédia e Vera. Pois é, essa decisão de agora à tarde já publicada no Diário Oficial da Câmara dos Deputados. Foi um ato da mesa em que o presidente Hugo Motta determinou a perda dos mandatos dos dois parlamentares. Alguns deputados não assinaram, caso de Altineu Cortes, Elmar Nascimento e Sérgio Souza, mas os suplentes deram um aval. No caso de Ramagem, Motta decidiu evitar o mesmo desgaste envolvendo a deputada Carla Zambelli, em que o pedido de cassação dela foi submetido ao plenário, que acabou mantendo o mandato da parlamentar, mas diante de uma determinação do Supremo pela derrubada imediata da decisão e posse do suplente, Carla acabou renunciando. No caso de Eduardo, ele foi cassado por faltas. No ato da mesa, a justificativa é a seguinte: o deputado não compareceu à terça parte das sessões deliberativas da Câmara dos Deputados. Com essa perda de mandato, ele mantém a elegibilidade e pode se candidatar no ano que vem. Ele chegou a ser notificado, teve um prazo de 5 dias, mas
não se manifestou. E é claro que a repercussão política já é imediata. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, afirmou nas redes sociais que lamenta a decisão, classificou o ato como mais um passo no esvaziamento da soberania do parlamento, e o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que a decisão é uma grande vitória. Com vocês. Obrigada, Samanta, pelas informações. A cassação de Eduardo esperava-se que poderia acontecer só o ano que vem, né? Ele já tinha estourado o número de faltas há muito tempo, mas de qualquer forma a Mota antecipou. E no caso de Alexandre Ramagem, como disse a Samanta, aí tentando evitar todo o embate que aconteceu no caso de Zambelli, né, Vera? Exatamente. Ele vinha já desde a semana passada tentando limpar a pauta desses assuntos. Teve muitos percalços para fazer isso, todo aquele rolo da cassação da Carla Zambelli que não saiu e o Supremo mandou voltar atrás, depois ela renunciou, etc. E agora, para não incorrer nessa mesma via crucis, né? Porque se colocasse para votar no plenário, ia dar absolvição do Ramagem de novo. Então, aí ele já tomou a iniciativa de fazer aquilo que o Supremo mandou, que é apenas cumprir a determinação judicial. E aí já aproveitou para incluir o Eduardo Bolsonaro na mesma leva e começar o ano sem essas pendências disciplinares envolvendo deputados. Então, todo mundo que estava pendurado de alguma maneira teve o caso definido pela mesa. Ele que teve um ano cheio de complicações, o Hugo Mota, uma dificuldade de impor a sua liderança, a sua autoridade, faz aí nesse fim de ano uma tentativa de zerar o jogo, começar o segundo ano da sua presidência de uma maneira melhor, com menos solavancos, Débora. Agora faz muito mais sentido, né, Vera? Porque as regras são bastante objetivas. Votar no plenário é concurso de popularidade ou de articulação. Exato, e é muito engraçado, né, como estava sendo feita a defesa do deputado Eduardo Bolsonaro, né, na linha de que ele foi para os Estados Unidos conspirar contra o Brasil para ali um objetivo do seu mandato, que isso estava no escopo do que se espera de um deputado federal. E que ele poderia exercer, inclusive, a liderança da minoria e o mandato a partir de lá, dos Estados Unidos, e que estava tudo certo. É engraçado a gente ver esse tipo de argumento e aí pegar, por exemplo, essa manifestação do líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, de que cada vez mais o parlamento vai perdendo a sua soberania. De que tipo de soberania ele está falando? Soberania para um parlamentar ficar morando em outro país, conspirando contra o Brasil, tentando obter sanções contra autoridades brasileiras de forma absolutamente arbitrária e tarifas excedentes sobre produtos brasileiros que prejudicam enormemente a nossa economia. Então, não colou, como não poderia colar, e agora ele que simplesmente abriu mão de marcar presença, né, no seu mandato, perde esse mandato de uma maneira bastante justa. Isso está no regimento interno da casa, que está só sendo cumprido pelo presidente Hugo Mota. Bom, falando de movimentações para 2026 agora, a nossa reportagem está sempre de olho no governador Tarcísio de Freitas. Então, aqui em São Paulo, a Bruna Barbosa tem atualizações para a gente. Boa noite, Bruna. Oi, Nadédia. Boa noite, Vera, Débora. O governador de São Paulo reafirmou na tarde de hoje que apoia a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República no ano que vem e destacou a postura de diálogo adotada pelo parlamentar. Na avaliação de Tarcísio, a condução de Flávio até o momento demonstra disposição para manter uma interlocução institucional ampla e aberta em vários setores. Segundo o governador, caso eleito, o senador teria uma atuação alinhada com distintas esferas de poder e correntes políticas. Flávio está procurando mostrar aí que é um cara que está aberto ao diálogo. Então, se eleito presidente da República, é um presidente que vai dialogar, por exemplo, com governadores de oposição, que vai dialogar com o Congresso, que vai dialogar com o Judiciário. Tem uma linha na economia como a do Paulo Guedes. Então, ele está dizendo ali, está dando as diretrizes, né, para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo.
Não foi a primeira vez que o governador Tarcísio de Freitas apoia o nome de Flávio Bolsonaro. No dia 8, logo depois dele ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, esse apoio já tinha sido vindo de Tarcísio, mas agora num cenário diferente, né, Vera? Ontem a gente trouxe aqui no Viva Voz um almoço que Flávio Bolsonaro teve aqui em São Paulo, uma tentativa de almoço, na verdade, porque era meio-dia, ele chegou 3 da tarde, alguns empresários já tinham saído de lá, mas é mais uma movimentação que tem sido vista por aliados também como um ponto ali para que Flávio Bolsonaro dialogue num setor que até então era liderado pelo Tarcísio aqui em São Paulo. Obrigada, Bruna Barbosa. Essa coisa da atuação com várias esferas de poder me passou um clima de Carta ao Povo Brasileiro 2002, versão Bolsonaro, Vera. É difícil para eles emplacarem essa versão Bolsonaro moderado, né? A gente falou disso aqui ontem. Ele falou, vou ser mais moderado, vou ser mais equilibrado, enfim, usou um terceiro adjetivo. E aí, na sequência, ele se reuniu com quem? Com o Pablo Marçal, que é alguém que se coloca como antissistema, que é antipolítica e etc, etc. Não tem moderação possível nessa composição. O governador Tarcísio de Freitas cumpre ali o papel que se espera dele por parte do bolsonarismo, ao dizer que ele está sendo bem recebido e que tem bom trânsito. Quando o que a gente vê é a Bolsa todo dia reagindo mal, a ideia de que seja o Flávio e não ele o candidato, e até os partidos do Centrão parecem estar buscando uma alternativa, ainda não estão convencidos totalmente de ir com o Flávio e ainda esperam, de alguma maneira, que haja uma volta do Bolsonaro em relação a essa decisão e que o próprio Tarcísio possa ser candidato. Quando você conversa com o mercado e com o empresariado, eles falam, olha, não é jogo jogado totalmente, pode ser que o Bolsonaro mude de ideia. Então, ainda existe essa ideia de que o Tarcísio possa vir a ser ungido candidato lá na frente. A chance do Flávio Bolsonaro consolidar sua candidatura existe. Ele é do PL, a direção do PL interessa que tenha um candidato com o número 22, porque o que mais interessa para eles é fazer bancada de deputado federal, e tendo um candidato do próprio partido, isso alavanca a bancada. Então, o Valdemar Costa Neto deverá embarcar na candidatura do Flávio, mas se ficar claro que ele tem um teto menor, mais baixo que o do próprio Tarcísio, eu acredito que a pressão desse conglomerado, que é composto pelo mercado, pelo agro, pelo empresariado e pelos partidos do Centrão, pode ser forte o suficiente para levar o Bolsonaro a pelo menos reavaliar. Então, vamos ver como as coisas caminham nessa virada do ano. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro vai tentar posar de moderado, mais moderado que o pai, mais moderado que o irmão expatriado, mais moderado que o Carlos Bolsonaro. Mas quando a gente olha em retrospecto, tudo que a família já produziu em termos de declarações, em termos de ações, a moderação passa bastante longe, né? Flávio Bolsonaro agora está falando o Tarcísio, ele tem um bom trânsito com o judiciário onde? Né? Passou o tempo inteiro da prisão domiciliar do pai falando contra o Supremo, incitando o descumprimento de decisão judicial, chamando Alexandre de Moraes de ditador, etc, etc. E tudo isso vai aparecer necessariamente na campanha. Então, acho que a construção dessa ideia de moderação só se for mesmo no comparativo com o resto da família. Porque moderação em si passou longe ali, né? Muito bem, a gente faz mais um intervalo e daqui a pouquinho tem mais Viva a Voz. Samantha Klein tem informações sobre os Correios. Oi, Samantha. Oi, Débora. Olha, o Tesouro Nacional acabou de aprovar a concessão de garantia soberana ao empréstimo de 12 bilhões de reais a ser contratado pelos Correios justamente dentro daquele plano de reestruturação da companhia. Com o sinal verde do Tesouro, os Correios, então, podem assinar esse contrato de empréstimo com 5 bancos e receber o dinheiro. Esses bancos, então, pelo menos o grupo formado de Banco do
Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e Santander. O Banco do Brasil, Caixa e Bradesco devem emprestar 3 bilhões, enquanto Itaú e Santander 1 bilhão e meio. É claro, esse custo da operação é alto, 115% do CDI, tendo aí como o balizador a garantia do Tesouro Nacional. Se os Correios não pagarem, quem paga é realmente o Tesouro Nacional. A gente também teve mais cedo um café de jornalistas com o ministro Fernando Haddad. Ele falou sobre a situação da estatal, chancelou aquilo que o presidente Lula afirmou mais cedo, sobre os Correios continuando como estatal que não pode seguir com prejuízos bilionários, mas que pode se abrir aí a mais alternativas para se manter, então, como uma empresa pública ou mista. E aí o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o ministro disse que a equipe econômica está em busca de parcerias públicas e privadas, inclusive a Caixa Econômica Federal já demonstrou interesse. Segundo o ministro Fernando Haddad, os Correios têm uma capilaridade que permitem aí que outros serviços sejam oferecidos à população. Por isso que o presidente deixou muito claro, ele falou, olha, quando eu for presidente eu não privatizo, mas parcerias são temas que me seduzem, dependendo da proposta. Então eu acredito que os Correios vão, depois dessa reestruturação, elas vão explorar vários caminhos, dentre os quais a possibilidade de parcerias com empresas públicas ou privadas. Mais cedo, num café da manhã com jornalistas, o presidente Lula disse que os Correios não precisam ser a rainha do lucro, mas, menos ainda, a rainha dos prejuízos. Vale dizer que a dívida dos Correios passou de 633 milhões de reais em 2023 para 2 bilhões e 600 milhões de reais em 2024 e nesse ano até setembro já tem um déficit de quase 6 bilhões de reais. O ministro Fernando Haddad também afirmou que a recomposição da folha de pagamento dos servidores é uma das explicações aí para esse aumento do custo e do déficit da empresa. Com vocês. Obrigada pelas informações, Samantha Klein. Bom, acho que só para voltar rapidamente nesse assunto dos Correios, seria essencial no modelo, no desenho desse modelo de parceria pública ou privada, ter uma blindagem em lei justamente para que se consiga manter o serviço universal, que é um serviço que não tem muita atratividade para o mercado privado, como você citou mais cedo, né, Vera? Precisa ter o que oferecer. Precisa ter o que oferecer e precisa principalmente se mostrar uma empresa capaz de andar com as próprias pernas a partir desse empréstimo. O empréstimo já é bastante questionável, mas foi aprovado. O Tesouro fica com uma avalista desse empréstimo. Se a empresa não conseguir ter uma gestão eficaz, ela não vai conseguir honrar esse compromisso enorme, é um empréstimo bilionário, e aí vai caber ao Tesouro amortizar as parcelas, pagar aí o que a empresa adquiriu de empréstimo. Então, você pode imaginar que isso já coloca sobre a gestão petista um monte de dúvidas por parte de quem já está olhando a dificuldade que o governo tem de cortar gastos, de cumprir o arcabouço fiscal, de se mostrar ali atento a essa questão da responsabilidade fiscal. Então, é muito ônus para você garantir uma empresa que não tem muita razão de ser nos dias de hoje. Só a energia despendida pelo presidente da República, pelo ministro da Fazenda em falar dessa empresa hoje, já mostra a dificuldade de fazer o negócio ir para frente. O Haddad falando, uma empresa que tem tudo para fazer parcerias. Nem ele estava acreditando nessa fala dele, falando com um desânimo, como claramente quem está cumprindo uma obrigação ali, cumprindo uma formalidade, querendo ficar bem com o Lula, mas discordando do que está falando ali, é evidente, né? A Samantha está com a gente ainda?
Não, mas o ministro Fernando Haddad falou também sobre até quando ele vai ficar no Ministério da Fazenda. Disse hoje que a expectativa é que fique até fevereiro no Ministério da Fazenda, porque ele tem o desejo de comandar a campanha do presidente Lula à reeleição. Nessa mesma conversa com jornalistas, ele falou sobre esse assunto. Ele tinha falado já, né, na entrevista ao Globo, reiterou essa mesma coisa, está em linha com o que o próprio Lula falou no café da manhã. O nosso ouvinte deve estar pensando que tanto de café da manhã, que tanto de almoço é isso. Isso é uma tradição, tá, de Brasília. Todo fim de ano, as autoridades chamam os jornalistas chamados setoristas dos diferentes pontos ali do poder para ou cafés ou jantares em que vão prestar contas do que foi feito. Então, tem o jantar da residência oficial da presidência da Câmara, o jantar da residência oficial da presidência do Senado, o café da manhã do presidente com jornalistas, e o ministro da Fazenda está fazendo o mesmo. Então, Haddad falando ali na mesma linha que o Lula, e não deixou muito claro, né, Débora, quem deverá sucedê-lo se ele, de fato, deixar o ministério no início do ano. Mas todo mundo esperando que fique o número 2, que é o Dario Duriga. E ele não respondeu, né? Se, a pedido do presidente Lula, ele concorreria ao governo do Estado ou ao Senado nas próximas eleições. Ele, na nossa entrevista para o Bronzato e para os demais repórteres da sucursal, tinha sido um pouco mais categórico no sentido de que vai cumprir qualquer missão que o Lula der. Aí o Lula não quis constrangê-lo muito, falou, não, vou deixar ele à vontade. Então tá assim, vai se você quiser, vai que eu vou, mas na hora H, se o Lula falar, amigo, eu preciso de você, ele vai vestir o boné aí, que ele tá nas fotos até com aquele boné, né, do Brasil, dos brasileiros, e vai para a campanha, se precisar ser. Fato é que Fernando Haddad, então, fica na Fazenda até fevereiro. É isso. E ainda temos em Brasília informações a respeito da situação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, as visitas por lá com a Larissa Lopes. Larissa. Olha, Nadédia, o ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a conceder uma entrevista na prisão. Essa entrevista que será na terça que vem, no dia 23, ao portal Metrópolis. Essa entrevista está prevista para ocorrer entre 11 da manhã e meio-dia. Será a primeira entrevista, manifestação pública do ex-presidente desde que ele foi preso e também a primeira vez que ele poderá falar desde que Flávio Bolsonaro, o filho dele, foi então sinalizado como seu sucessor e candidato à presidência da República no ano que vem, já que Jair Bolsonaro está inelegível e ele está preso. Também hoje, nessa mesma decisão, Moraes autorizou a visita ali, então já deixou autorizado a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também que o ex-presidente possa fazer sessões de fisioterapia conforme foi solicitado ali pela equipe médica do ex-presidente. E uma outra informação, Nadédia, que acabou de sair também, uma outra autorização do ministro Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal possa interrogar o ex-presidente. Saiu essa decisão então agora, entrou no sistema da ação penal 2668 e de acordo com esta decisão, a oitiva do ex-presidente vai ser no dia 30 de dezembro, entre 9 da manhã e às 11. Isso após a Polícia Federal ter solicitado essa autorização para que o ex-presidente fale sobre conteúdo de 2 cofres encontrados no Palácio da Alvorada, residência oficial, então, da presidência. De acordo com a PF nesse pedido, esses cofres foram abertos em junho deste ano, isso após Bolsonaro ter deixado o palácio, e foram encontrados nesses cofres documentos pessoais do ex-presidente e também outros bens, e então a PF quer saber a propriedade e a origem desses tais bens, mas que não foram divulgados. Nadédia. Muito obrigada, Larissa Lopes. A gente tinha há poucas horas nessa informação de que a PF
pediu autorização para o interrogatório, portanto, já autorizado. Num caso aí que aparentemente é novo, né? Cofres no Alvorada depois do Bolsonaro já ter deixado o cargo. Quem é que se muda e deixa coisa no cofre para o inquilino posterior? Que esquisito. Vamos ter que ver o que é isso. Surpreendente a decisão do ministro Alexandre de Moraes de autorizar que o Bolsonaro conceda uma entrevista. Ele estava proibido de dar entrevistas na fase anterior, quando estava em preventiva, domiciliar. E agora a autorização para essa entrevista. Lembrando que o Lula, quando esteve preso no âmbito da Lava Jato, também foi autorizado a dar algumas entrevistas. Então, Alexandre de Moraes aceitando aí. Ou seja, vamos trabalhar bastante até o último minuto antes do Natal, porque isso será no dia 23, véspera da véspera de Natal, meninas. Isso aí, Vera. Amanhã, sexta-feira, dia de resumo da semana e o que mais acontecer. Beijo. Isso. Até amanhã, tudo pode rolar até lá. Não vamos contar com nenhum resumo antecipado. Deixa eu só fazer aqui rapidamente uma menção ao que nós citamos hoje. Então, mergulho, como é que é? Cada mergulho é um flash. Dona Odete, do o clone era a Mara Manzan, né? E a outro era, que você citou, era o Barbacena. Da escolinha eu que citei, Joselino, né? Joselino Barbacena, que era da escolinha do professor Raimundo, e ele se escondia. Deixa eu só achar o nome do ator aqui, porque ele, inclusive, era o pai da Glória Pires. Nem a Mara, nem o ator que interpretava o Joselino Barbacena. O Antônio Carlos Pires. Antônio Carlos Pires. Estão mais vivos, estão mais entre nós. Mas fica aqui a nossa homenagem. Obrigada aos ouvintes pop. que mandaram assim Um monte de mensagem. Verdade. Tchau, gente. Beijo. Tchau.